Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Walter Pamiro. E mais uma vez vamos trocar uma ideia e falar alguma coisa da palavra de Deus e daquilo que Deus nos deu e colocou no nosso coração. A gente tem um vídeo lá que fala sobre cuidado com a multidão. E aqui eu quero falar sobre um assunto semelhante, que é os indecisos. Sobre esse título, esse assunto com esse nome de Os Indecisos. Eu quero começar em Josué 24:15, que nos diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo aqui. Os indecisos. Josué reuniu todo o povo e deu a real para eles, deu checkmate. A situação é o seguinte: escolham a quem vocês vão servir. Qual Deus vão servir? Os deuses que estavam lá além do rio, ou daqui dos amorreus, ou o Deus verdadeiro? Porque eu e minha casa serviremos a esse Deus verdadeiro. Ele dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está na Bíblia, está aqui nas Escrituras. Josué cansou, Moisés já estava cansado com esse povo. O povo indeciso, não sabia o que queria. Se queria ficar ali ou queria ficar em outros lugares. Conforme eles iam passando nas terras, nos lugares, havia muitos deuses, havia muitas leis, outras nações. E muitos levavam aqueles deuses consigo, no seu coração, na sua vida. Aí Josué cansou, não, mas peraí. Está misturado esse povo está misturado, tem coisa estranha, tem Deus estranho no nosso meio. Então ele falou: não, o negócio é o seguinte, daqui para frente eu vou fazer o seguinte: vocês querem servir os deuses daqui onde a gente está nesse momento? Querem? Então ficam aqui. Os deuses que ficou para trás, vocês querem servir? Então voltem para lá. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Em outras palavras, se vocês querem seguir com a gente, amém. Vamos todos servir ao Senhor, o verdadeiro Deus. Os indecisos. Os indecisos naquela época e nos tempos de hoje traz muitos problemas, traz muitas fatalidades. Tantas coisas acontecem aí. Josué 10, 13, 14 diz assim: Contudo, vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes. Josué mandou eles escolher. Aqui em Juízes aconteceu isso. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livre eles nos tempos de aperto. Deus falou. Deus chegou assim, A situação é o seguinte: vocês me deixaram, então eu não vou livrar mais vocês. Então vocês clamem aqueles deuses que vocês estão servindo, e Ele que vos livre de todo aperto. Vamos fazer uma reflexão aqui. Se eles escolheram um Deus que não está fazendo nada por eles, por que agora eles vêm diante do Deus verdadeiro? Estranho. Quando eu li isso aqui, eu falei assim: mas é estranho, cara. O certo não é tu ficar com aquele Deus que é verdadeiro, que é o único Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Se tu escolheu um Deus estranho, um Deus alheio,
Então vai clamar a ele, vai pedir socorro para esse Deus. É isso que Deus quis fazer. Olha, não vou livrar mais. Cadê os deuses que vocês escolheram? O próprio Deus falou. O próprio Deus falou. Juízes 10, 13 e 14. Eu conheci uma pessoa que falava assim: aí eu clamo para Deus e o diabo. Quem responder primeiro, para mim tá bom. E não é assim que funciona. Tu acha que aqui eles não clamaram aos deuses deles? Clamaram, só que não respondeu, porque esses deuses são de madeira, são de pedra, são de palha, são de ouro, são de prata, são de barro. Não é Deus verdadeiro, não é. Daí que eles se lembraram do Deus que tirou lá do Egito, do Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez toda aquela coisa que a gente conhece. Mandou as pragas no Egito, deu maná, fez tudo. Aí eles lembraram daquele Deus, porque eles procuravam era facilidade, comodidade, um Deus que não cobrasse deles, eles pudessem fazer o que quisessem. Era isso. Só que na hora do aperto, quem é que eles lembravam? Do Deus de Israel, do Deus do povo de Israel, do Deus deles que eles abandonaram. Então Deus falou assim: não, eu não vou livrar mais. Esses deuses que vocês escolheram, que vos livre de todo o aperto. É, pessoal, a Bíblia ela é sincera, ela é verdadeira. Tem gente que vai um pouco em tudo que é lugar, faz uma mistureba de crença. Não, cara, fique só com Deus que não vai te arrepender. Sirva somente a Deus, adore somente a Deus, que tu não vai te arrepender, é isso. Não é eu que estou falando, é a Escritura, a gente está lendo aqui, a gente está procurando saber da palavra. É servir ao Senhor, servir a Deus. Olha que diz também outra, indecisa. Josué falou: não, vocês escolhem a quem vocês querem servir. E lá em Juízes Deus falou: cadê os deuses que vocês escolheram? Eu não vou livrar mais vocês. Esses deuses que vos livram nos dias de aperto. E aqui, olha que está escrito Ruth 1, 15 e 16. Pelo que me disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Pois aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O que Josué falou lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ela falou ali? Teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Josué falou: vocês querem servir os deuses lá, que tinha lá, da além do rio? Vão para lá. Aqui os amorreus? Então fiquem aqui, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui a Ruth falou: pois aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Indecisa, ela decidiu aonde ela queria. A que lado ela queria ficar. A que lado ela queria ficar, ela escolheu. Aqui, ó, 1 Reis 3:3, outra situação. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Ele disse: vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe,
Porém o rei lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Ele queria a bênção de Deus, mas não queria Deus. E o Eliseu falou assim: o que eu tenho contigo? Sai daí, cara, sai da minha frente. Vai aos deuses do teu pai e da tua mãe. Por que ele falou assim, cara? Porque certamente esse rei, ele pertencia àqueles profetas, aquelas famílias que se dobraram diante de Baal. Porque aqui em 1 Reis 18, 19 fala: agora, pois, envia ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Aqui, ó. Então quer dizer que muitos profetas comiam da mesa de Jezabel. E muitos eram os profetas de Acera. Por isso que ele falou assim: vai atrás dos profetas do teu pai e da tua mãe. Muitos se dobraram diante de Baal. Por isso que ele falou: cadê o Deus de vocês? Que tenho contigo, ele disse. Vai aos profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Indecisos. Por quê? Porque os deuses que eles escolhiam não livrava eles. Não livrava eles. Não tinha ali livramento, não tinha ali conquista e vitória, mas sim derrota e vergonha, porque estavam diante de um Deus que não existia, um Deus que não era real. Ele falou: o que tenho eu contigo? Porque chegaram diante do profeta Eliseu para consultar a Deus, para pedir misericórdia para Deus. Por isso que Deus falou lá em Juízes: eu não vou livrar mais. Os deuses que vocês escolhestes a servir, este que vos livre de todo aperto. Foi que ele foi procurar Eliseu para isso, para pedir socorro, para que Eliseu intercedesse diante de Deus. O que tenho eu contigo? Ele falou. Olha o que Deus falou em Ezequiel 14:3. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Por isso que o profeta Eliseu falou assim: o que tenho eu contigo? Eles queriam que o profeta interrogasse a Deus por eles. Eles queriam falar, queriam uma resposta de Deus. E Deus falou aqui no profeta Ezequiel: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Ele falou. Devo eu ser interrogado por eles? Não. Negativo. Ruth falou: teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Ela falou para ela: tu não quer seguir a tua cunhada lá, não? E ela disse: não. Onde passar a noite, eu também passarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. E Deus falou que através do profeta Ezequiel: devo eu ser interrogado por eles? Lá no versículo 14:7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrina em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e enviar ao profeta para me consultar por meio dele, foi que aquele homem veio lá diante de Eliseu. Eliseu falou assim: o que eu tenho contigo?
Vai diante dos deuses do teu pai e da tua mãe. Tem gente que só quer a bênção, não quer o Deus. Ah, mas Deus levantou esses 3 reis para os derrotar, para os matar. Olha aqui, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinar em Israel, que se alienar de mim, isso quer dizer fugir de mim, não querer saber de mim, me abandonar, e levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse o Senhor, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Como assim? Responderei por mim mesmo. O que Deus quis falar? Vou dar a eles a resposta que eles merecem. Deus ia agir, se tornar para eles igual os seus deuses que eles escolheram. O que os deuses alheios, os deuses pagãos fazem? Eles não falam, eles não enxergam, eles não apalpam e eles não caminham, não fazem nada. Deus falou, você me ouça igual os deuses que eles têm. Não vou responder, não vou estender a mão, não vou me levantar para ajudá-los. É isso que Deus quis dizer. Responderei por mim mesmo. E aqui fala, Deuteronômio 32, 37, 38. E então dirá, onde estão os seus deuses, rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Uma pergunta. Levante-se e vos ajudem. Quer dizer, os deuses, levante-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Levante-se e vos ajudem. O que Deus quis dizer? Esses deuses aí que se levantem e livrem vocês. E que sirvam para vocês de refúgio, de escondedouro, de proteção, de conquista e vitória. É isso que o profeta Eliseu falou, o que eu tenho contigo? Deus falou através do profeta Ezequiel, devo eu ser interrogado por eles? Devo eu ser interrogado por eles? Aqui ele falou. Então dirá, onde estão os seus deuses? Deus falou. Rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujos libações bebiam vinho? Deus está perguntando, cadê eles? Cadê os deuses de vocês? Levantem-se e vos ajudem eles. Esses deuses que se levantem e ajudem a vocês. Para que haja para vós escondedouro. É isso, cara, é isso. Quem abandona Deus, perde a bênção também. Deus está sempre pronto a responder e a receber. Mas a pessoa tem que querer Deus também. Não, obrigado. Mas Deus falou que não. O filho do homem, eu devo ser interrogado por eles. Eu devo ser interrogado. Mais um exemplo que fala. Lá em João 6, 60, 67, 68. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem poderá ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele, com Cristo. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro,
Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Falou. Muitos não davam mais coisa porque, mas é duro demais esse discurso aqui, quem tá louco? Jesus falou, se vocês não querem seguir também. Falou para Ruth, a mulher, ela falou, Noemi falou para Ruth, não quer seguir tua cunhada? Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês vão servir os amorreus ou os deuses da além do rio? Eliseu falou, o que eu tenho contigo? Vá buscar os deuses do teu pai e da tua mãe. Olha aqui, ó. Vamos ler de novo. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Vamos ler de novo aqui, Ezequiel 14:4. Portanto, fala com eles e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor vindo ele, lhe responderei. Eu, Senhor, vindo ele, o responderei, conforme a multidão dos seus ídolos. Conforme a multidão, foi o que eu falei. O que Deus falou assim? Eu vou me fazer semelhante aos deuses que te escolheram. Os deuses não responderam eles, eu não vou responder também. Filho do homem, devo eu ser interrogado por eles? É isso aí. Quem quer Deus, quer Deus. Quem não quer, Deus também não quer. Deus também não se envolve. Portanto, fala com eles e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos. Conforme a multidão dos seus ídolos. É isso aí mesmo. Capítulo 7 ele falou. Eu vou repetir porque isso tem que entrar na tua cabeça. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrina em Israel, que se alienar de mim, se quiser me abandonar, e levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, malandrechos, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo, que Deus quis falar. Não precisa falar nada ao profeta. Eu responderei da minha forma, por mim mesmo. Eliseu falou, o que eu tenho contigo? Foi isso que ele falou. A esse, eu, Senhor, responderei por mim mesmo. O profeta falou, o que eu tenho contigo? Vá buscar os deuses do teu pai e da tua mãe. Os indecisos. Um pouco estão com os deuses alheios, depois querem estar com Deus, querem a bênção de Deus. Os indecisos. Filho do homem, poderei eu ser interrogado por eles? Uma pergunta.
Tem gente que quer assim mesmo. Olha que Eliseu foi um. Ele podia interrogar Deus. O que Eliseu fez foi interrogar Deus. Quer ver? Ele tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Filho do homem, poderei eu ser interrogado por eles? Aqui está interrogando. Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas de uma banda para outra, e Eliseu passou em seco. Deus respondeu. Deus respondeu. Está aí o segredo de servir o Deus verdadeiro. Rapaz, é assim mesmo. Aqui confirma. 1 Reis 19, 20. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe. Então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, o que te tenho feito? É isso. Ele falou lá: volta lá. Volta para os deuses do teu pai e da tua mãe. Volta para os deuses do teu pai e da tua mãe. O que tenho eu contigo? O que ele fez? Ele beijou o pai e a mãe dele. Mas ele seguiu o chamado de Deus. Ele procurou servir o Deus verdadeiro. Eliseu começou a seguir Elias e o Deus de Elias. Por isso que aqui ele: onde está o Senhor Deus de Elias? E feriu as águas com aquela capa. E a água se abriu de uma banda para a outra. Deus respondeu ele. Ali, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Ele falou assim: tu entendeu o que aconteceu agora? O que é que eu tenho feito? O que é que eu fiz para ti? Ele lançou sobre os ombros de Eliseu a sua capa. Vai e volta. O que é que eu te fiz? O que é que eu te tenho feito? Ele perguntou para ver se ele ia entender. Ele lançou a sua capa sobre os ombros de Eliseu. Filho do homem, posso eu ser interrogado por esses? Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas de uma banda para a outra. Eliseu passou em seco. Palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Aonde tem uma grande multidão, existem muitos indecisos. Onde está o Deus de Elias? Quantas vezes onde está o Deus daquele missionário que falou coisas tremendas que Deus fez para ele? Onde está o Deus daquele pastor? Onde está o Deus daquela irmã, daquela igreja, daquele povo, do meu pai e da minha mãe? Aí Deus mostra. Onde está? Eu estou aqui. Ele estende a mão, porque ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro.
Aquele homem perguntou: por que eu posso ser salvo? E falaram para ele: serve ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. É isso daí. Onde está o Deus? O Deus de Elias. Onde está o Senhor Deus de Elias? Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas de uma banda para a outra, e Eliseu passou em seco. Por quê? Ele foi lá, se despediu do pai e a mãe, e ele falou: vai e volta, porque eu joguei sobre os teus ombros o meu manto de profeta. Tu foi escolhido. E ele foi, seguiu. Eliseu seguiu Elias. Ruth ficou diante do povo de Israel. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus falou: vocês não querem ir também? Vão. Simão Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? É a palavra, gente, é a palavra. É a palavra. O que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Os deuses estranhos não respondem. Não respondem, eles não respondem. Quem responde enganosamente são os espíritos malignos. São os espíritos das trevas. Os espíritos do inferno, de engano, de tropeço e de vergonha. Para ganhar a alma do ser humano. Para enganar o ser humano. Essa é a verdade. Deus responde, mas tem que seguir a Deus. Tem que seguir a Deus. Tem que seguir a Deus. Então são essas minhas palavras. Espero que tenha entendido, né? A gente faz aquilo que Deus nos permite, a gente fala aquilo que Deus nos dá. Então, diante de uma grande multidão, existem muitos indecisos. Tu não viu o vídeo lá? Cuidado com a multidão? Dá uma olhadinha lá, tá bem interessante. E se você não se inscreveu, não deu um like, dá aquele apoio. Se tu achar que eu mereço, dá aquela força. Mas não vá fazer como muitos fazem aí. Não, vou te ajudar, vou dar um apoio, vou dar uma moral lá. Chega a correr lágrima. Aí tu vai ver, o cara nem perto chegou. Mas a gente faz para Deus e amanhã depois Deus faz para a gente. É assim mesmo. A gente faz um apelo pela humildade mesmo, que a gente precisa uns dos outros. Então são essas minhas palavras. Fica com Deus, fica com Cristo, fica na paz e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.